Olá, eu sou Poliana, eu sou enfermeira, sou consultora em amamentação, cuidados, rotina e sono do bebê. E no episódio de hoje eu separei algumas dúvidas das nossas seguidoras mamães e dos nossos seguidores papais também, que também tem muitas dúvidas, né? Então eu vou tirar algumas dúvidas. Então, a primeira dúvida é: eu tenho dúvida se o meu leite é suficiente. Como eu vou saber? Primeiro, se o seu bebê está urinando bem, se está ganhando peso satisfatoriamente, se faz mamadas e consegue ficar tranquilo após as mamadas, você pode ficar tranquila, certo? Mas os bebês que urinam bem, esse parâmetro a gente deve ver os bebês pequenininhos, recém-nascidos, com 2 ou 3 semanas no máximo. Por quê? Porque mesmo que o bebê não mame bem depois dessa data, depois desse tempo, pode ser que ele não esteja se alimentando adequadamente. Ele esteja hidratado, mas não esteja satisfeito. Então, como é que você vai fazer para ficar tranquila? Pelo ganho de peso, pelo tamanho que ele está aumentando, né? Ele cresce em torno de 3 centímetros por mês nos primeiros meses. Então, assim você vai ficar tranquila. Agora, ai, Poliana, mas meu bebê, ele fica querendo mamar de hora em hora. Às vezes, o bebê, ele está se alimentando, né? Tá mamando, mas por causa de uma pega incorreta, ou então porque o bebê ele está se distraindo na mamada, ele não consegue ficar satisfeito. Então tem que observar esses detalhes para que durante a mamada ajude o seu bebê a mamar mais. Se o seu bebê é sonolento, mexe nele, faz massagem nas costas, alisa a cabeça. Não é aquele toquezinho leve, mas é um toque que ele sinta que você está pegando nele. Se o bebê é muito sonolento, tira a roupinha dele para poder ele mamar, ele fica mais esperto. Se o bebê é sonolento também, coloque ele para mamar mais elevado, mais sentadinho, não mamando totalmente na horizontal. Se ele também é um bebê maior, se ele tem 3 meses, o que é que você pode fazer? Diminuir os estímulos do ambiente. Para quê? Para que ele possa demorar mais na mamada, porque geralmente eles passam 5 minutinhos mamando e pronto. Por quê? Porque se distraíram ou porque alguém entrou no quarto e ele quis brincar. Então você tem que ficar atenta para quê? Para que no momento da mamada o bebê fique satisfeito, certo? Como eu sei se o meu filho está mamando ou só chupetando? Essa é a segunda dúvida de uma mamãe. Como é que eu sei que ele está mamando? Quando o bebê está mamando, certo? Ele faz sucções bem longas, tipo, mua, mua, ele fica abrindo e fechando a boca pausadamente, certo? Isso não importa se ele seja pequenininho ou maiorzinho. Mas alguns bebês, quando passa o tempinho ali, 5, 10 minutinhos, eles começam a fazer uma sucçãozinha mais fraca, tipo abrindo e fechando a boca rapidamente, ou tremendo a língua, ou então ficam muito sonolentos. Então, quando o bebê está abrindo e fechando a boca rapidamente, é o que a gente chama chupetando. O que é que você pode fazer? Pode estimular o bebê para acordar e ele volta a sugar com mais avidez. Mas geralmente no final da mamada, o bebê já está cansado ou com a barriguinha mais cheia e ele fica fazendo essas sucçõezinhas fracas, que é o que a gente chama de sucção não nutritiva. Em alguns casos, é interessante que você tire o bebê do peito e tente acordar se ele tem essa facilidade de dormir logo no início da mamada. Mas se ele já fez uma mamada longa,
né? Um bebê recém-nascido até um mês, 2 meses, eles mamam em torno de 20 a 40 minutos, em média. E um bebê de 3 a 6 meses, eles mamam com mais rapidez. Mas se você percebe que o padrão de sucção dele diminuiu, mexa no bebê, acorde, tira ele do peito, acorda e volta ele para o peito. Para quê? Para que ele possa mamar com mais vontade, porque aí ele vai estar mais acordado e encha mais a barriguinha, certo? Outra dúvida. É verdade que a pomada de lanolina obstrui os ductos? Olha, na realidade, a pomada de lanolina ela é um lubrificante. Muitas mulheres usam indiscriminadamente, já está ali na lista delas da maternidade. Mas o ideal é o quê? O ideal é que a mãe use o leite materno para lubrificar os mamilos, deixa os mamilos no sol. E quando o bebê for mamar, geralmente a mãe que amamenta o bebê até um mês, ela ainda sente muita sensibilidade na mama, às vezes porque o bebê faz uma pega errada e tudo. Então, o que é interessante? Uma dica. Você pode lubrificar, molhar bem o seu mamilo e a sua areola, aperta o peito, dá uma ordenhada e mela. E você pode tirar gotas de leite numa colherinha e botar na boca do bebê antes da mamada. Porque aí ele vai ficar com a boca mais lubrificada e na hora que ele abocanhar o peito, dói menos, certo? Então é muito melhor do que passar a pomada de lanolina. Mas se você passa a pomada de lanolina porque se sente bem, passe o mínimo. Após a mamada, você passa meio grãozinho de arroz da pomada, certo? Em uma quantidade mínima, passa no bico e depois tira o excesso com o outro dedo. Assim você tem menos risco de fazer uma obstrução dos ductos, certo? Que a pomada pode fazer. Outra dúvida: como saber se o meu bebê está mamando bem? Parece com a primeira pergunta, não é? Mas se ele está mamando bem, ele sai do peito feliz, certo? Na maioria das vezes. Agora, o que é que acontece? Ele pode estar no pico de crescimento. E no pico de crescimento, o bebê, ele pode querer mamar mais, ele pode passar 3 a 7 dias em vários períodos da vida dele, ele pode querer mamar muito, mamou, daqui a meia hora quer de novo, daqui a meia hora quer de novo e tudo. Então, se for um bebê que vem mamando bem e em poucos dias ele muda esse comportamento, vamos ver se depois de 3 a 7 dias ele volta ao normal. Por quê? Porque na hora do pico de crescimento é o momento que o bebê demanda mais para aumentar a produção de leite da mamãe. Outra pergunta interessantíssima. Preciso acordar o bebê para mamar no período da noite? Depende. Vamos supor que o seu bebê ele esteja com poucos dias de vida ou acabou de nascer, certo? Então, assim, um bebê que nasceu com baixo peso, abaixo de 3 quilos, um bebê que nasceu prematuro, abaixo de 36 semanas, um bebê que a mãe teve diabetes gestacional, um bebê que fez hipoglicemia ao nascer. Então, esses bebês e outros bebês que também podem entrar nesse rol, esses bebês eles precisam mamar com mais frequência para poder evitar um risco de hipoglicemia ou evitar uma perda de peso acentuada. Prematurinho, ele dorme muito, para você acordar é a maior dificuldade. Então, você tem que acordar o bebê. Acorda como? Tira a roupinha do bebê, faz massagem no peito, nas costas, para poder o bebê mamar mais, certo? Agora, bebês que estão... Ai, Poliana, meu bebê está mamando super bem durante o dia.
ele está urinando bem, ele já está ganhando peso. Eu fui no pediatra, está ganhando peso. Então, não precisa acordar à noite para mamar, certo? Um bebê até 1 mês de vida, ele pode dormir cerca de 5 horas. Então, isso é muito importante para quê? Para restaurar o sono dele e restaurar o sono da mamãe. Então, pode deixar o bebê dormir? Pode. Como é que você faz? Amamente bastante durante o dia, com intervalo de 2 a 3 horas, do começo de uma mamada para o começo da outra, que ele vai ter reservas para conseguir ficar à noite com um tempo maior, sem precisar mamar, certo? Então, isso é muito importante. Por isso que eu ensino no meu curso de sono, como é que você faz a mamada dos sonhos, como é que você organiza a rotina dele. E para isso você precisa aprender a amamentar o seu bebê. Como é que amamenta? Eu tenho um curso, né, lá no meu curso de amamentação, você aprende como é que o bebê faz a pega correta, como é que o bebê faz mamadas de qualidade, para que todo esse processo seja feito com mais segurança e o seu bebê durma melhor à noite. Então, nesse curso, ele tem vídeos com bebês de verdade, para você observar o passo a passo de todo esse processo de amamentação. Então, até outro episódio. Beijo grande. Tchau, tchau.